A paz do Senhor, caríssimos irmãos, glórias a Deus. Deus seja louvado. Queremos glorificar e exaltar o nome do Senhor, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir. O nosso Deus que nos tem alimentado com a sua graça, porque a Bíblia Sagrada diz que as misericórdias do Senhor são as causas pelas quais nós não somos consumidos. Diz também que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam, por isso nós conseguimos estar de pé, por isso temos graça, temos saúde. Você estar vivo não é simplesmente por causa da tua saúde, mas é pela misericórdia do Senhor. Amados, queremos saudar a todos que nos acompanham, a todos os internautas que nos acompanham a partir das redes sociais, seja do Facebook, seja do YouTube. Seja muito bem-vindo a mais um devocional semanal no nome do Senhor Jesus. Queremos estender um abraço especial a todos os nossos amigos, colegas de trabalho. Queremos mandar um abraço especial a todos os irmãos que nos acompanham dessa Angola fora, de Cabina Cunene, do Mar-Leste, esse povo abençoado no nome de Jesus. Estendemos também o nosso abraço, como é de costume, a todos os nossos irmãos que se encontram na diáspora, nomeadamente em Portugal, em Milão, em França. Eu quero mandar um abraço do fundo do meu coração. Que a graça de Deus vos alcance no nome do Senhor Jesus. Amados, hoje nós queremos trazer uma palavra que tem como tema descansa no Senhor. Eu repito, descansa no Senhor. Para tal, nós queremos ler o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, no seu capítulo de número 6, a partir do versos 31 até o versos 33. Repito, Mateus, no seu capítulo de número 6, do versos 31 ao versos 33. Amados irmãos, diz assim a bendita palavra do Senhor: não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou o que vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu vou repetir. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Amados irmãos, como dissemos no início do nosso devocional, que queremos falar sobre o tema descansa no Senhor. O que é descansar? Descansar é deleitar-se. Descansar quer dizer repousar. Descansar quer dizer viver uma vida de paz, uma vida de tranquilidade. Ainda que nós vivamos momentos difíceis, ainda que vivamos momentos de provações, momentos contraditórios, dificuldades, lutas, mas ainda assim devemos descansar no Senhor. O texto que começamos a ler começa com um verbo, tanto com uma frase de inquietação. O que é, na verdade, estar inquieto? O que é estar inquieto? Indo no dicionário da língua portuguesa, podemos perceber que a inquietação vai então ser sinônimo de ansiedade, de preocupação, estar dessossegado, alguém com falta de sossego, alguém com falta de paz, alguém com falta de conforto. Uma pessoa inquieta, tanto é uma pessoa agitada. Uma pessoa inquieta é uma pessoa que está muito ansiosa, que está completamente a viver momentos de inquietação, momentos de preocupação, seja ela por algum desânimo, seja por alguma situação. Mas a Bíblia Sagrada nos recomenda a não estar inquieto, perguntando que coisas comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos, se Deus, que é o nosso Pai Celestial, sabe de todas as coisas que nós precisamos. Amados, nós na vida vivemos momentos difíceis. Muitas vezes nos questionamos a nós mesmos se temos capacidade de solucionar o problema ou a adversidade que nós estamos vivendo. Às vezes nós vamos vivenciar problemas que vão criar em nós uma certa tensão, uma certa ansiedade,
nós vamos querer resolver todas as coisas. Existem também determinadas situações em que nós vamos estar preocupados, seja por algum problema de saúde, seja por alguma dívida a pagar, seja por alguma situação no meio da família, alguma situação que nós gostaríamos de ver resolvida, algum problema laboral ou outra, qualquer situação, vão criar então a ansiedade, que nós vamos estar, de certo modo, preocupados com amanhã. O que é que eu vou vestir amanhã? O que é que eu vou comer amanhã? Do que será a minha família? Do que será do meu futuro? Do que será da minha vida? Existem pessoas que vão sofrer de uma nova síndrome chamada síndrome do pânico, pessoas que vão viver uma vida completamente ansiosa, só de pensar no amanhã, só de pensar no futuro, e a ansiedade vai fazer com que nós comecemos a perder a paz. A ansiedade vai fazer com que nós começamos muitas vezes a desenvolver problemas de saúde por intermédio de uma preocupação. São muitas as pessoas que apanham ataques cardíacos, são muitas as pessoas que apanham problemas do fórum do coração, trombose e outras doenças associadas, por causa de viver bastante preocupada com o futuro. Escute, nós não estamos dizendo que nós não devemos ser pessoas com um certo plano de vida. Não, muito pelo contrário. Nós temos que ter um plano de vida, nós temos que procurar ter a vida de forma mais organizada, mas esse planeamento não pode ser de forma exagerada ao ponto de nos trazer preocupação. Amados irmãos, a Bíblia Sagrada diz que Deus nos recomenda não estarmos preocupados, porque Ele sabe de cada necessidade que nós temos. Deus sabe de cada preocupação, Deus sabe daquilo que nós necessitamos, Ele sabe as nossas aflições, Ele sabe as nossas perturbações, Ele conhece cada problema que nós vivamos. Então você deve se perguntar, irmão Hugo, se Deus sabe de todas as nossas preocupações, se Deus sabe das inquietações que nós vivemos, por que que Deus simplesmente não resolve tudo aquilo que causa desconforto em nós para que nós possamos então gozar da verdadeira paz? Eu quero lhe dizer no nome de Jesus que na verdade Deus quer ter com o homem um relacionamento de intimidade. A única forma de nós nos achegarmos a Deus, a única forma de nós termos uma vida de paz, uma vida de gozo no Senhor, é através de um relacionamento. Como vai ser efetuado então esse relacionamento? Esse relacionamento vai ser da mesma forma conforme nós conversamos com a pessoa que está do nosso lado. Quando temos uma situação, nós conversamos. Quando temos uma perturbação, nós expomos aquilo que está acontecendo. Nós tiramos para fora, nós conversamos. É desta forma que Deus quer ser encarado, como um amigo, como um pai. Note que a Bíblia Sagrada diz, não está a tratar aqui ao Senhor simplesmente por Deus, mas está a tratar o Senhor como pai. Por que pai? Porque um pai é alguém próximo. O pai é aquele que aprovisiona a necessidade. O pai é aquele que está por perto para proteger os filhos. Um pai quer, de certo, o melhor para os seus filhos. O pai quer priorizar a melhor educação. O pai quer que os filhos tenham o melhor, aquilo que é prioritário. O pai quer que os filhos estejam saudáveis, que vivam uma vida de paz. Nós como pais, você como pai, sabe que do fundo do teu coração você quer dar o melhor para os seus filhos. Assim é Deus. Note que Cristo faz questão de não referenciar o Senhor Jeová aqui como Deus, mas Deus aqui está a ser referenciado como um pai. Então um pai tem um relacionamento próximo com os seus filhos. O pai conversa com os seus filhos. O pai procura saber o que se passa com os seus filhos. A Bíblia Sagrada vai dizer no livro de 1 de Pedro, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo Ele vos exaltará, lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades e preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. Aqui a Bíblia está a resumir, está a falar sobre um relacionamento de pai e filho. Significa que sempre que eu tiver alguma preocupação, eu devo mais chegar ao trono da graça por intermédio de uma oração. Sempre que alguma coisa em minha vida está a perturbar, está a roubar a direção do meu caminho, sempre que existe algum conflito, seja mental, seja físico, seja profissional, familiar, ou qualquer que seja o fórum, eu não sei, nós devemos levar, a Bíblia nos recomenda a levar a Deus cada preocupação que nós temos a Ele, toda a nossa preocupação. Cristo, numa das suas parábolas, mostrando o reino de Deus, ele faz uma comparação. Se sois, sendo homens
sendo maus, sabei dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais Deus que está nos céus. Certamente que o vosso filho pedindo pão, você não dará uma pedra, e se pedir um ovo, você não vai lhe dar uma serpente. Mesmo sendo humano, com os o nosso caráter mau, arrogante, altivo e todo tipo de pecado que mancha a nossa integridade, que mancha o nosso caráter, ainda assim sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Deus. Então, por que estás ansioso? Por que estás preocupado? Por que a situação ao seu redor quer roubar a sua paz? Nós podemos vivenciar todo tipo de preocupações, mas nada pode roubar o nosso descanso. Por isso Cristo disse na sua palavra que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E se Ele venceu o mundo, nós também venceremos. De certo que quem vence é Cristo, e por causa da vitória de Cristo, nós não somos vencedores, mas nós somos muito mais do que vencedores. Descansa no Senhor. Eu quero buscar um bocado, falar sobre pessoas que estão a começar a ter problemas de saúde por causa de preocupação excessiva. Pessoas que outrora gozavam de uma saúde plena, mas por causa de algumas coisas que foram acontecendo na sua vida, por causa de algumas coisas que foram acontecendo no seu caminho, agora começam a viver uma depressão profunda, uma ansiedade profunda, pessoas que vão sofrer de síndrome de depressão, pessoas que vão sofrer de síndrome de ansiedade, que não vão conseguir dormir por causa do dia do amanhã, pessoas que não conseguem pregar o sono porque estão preocupados com as coisas que nós que ainda não vivenciaram. O que é, na verdade, a preocupação? A preocupação é sofrer com alguma antecedência. Por isso temos aqui o prefixo pré. Pré está a dizer que existe alguma preocupação antes de que verdadeiramente isso ocorra. Então, amado irmão, Cristo quer aliviar essa dor do teu coração. A Bíblia vai dizer também no livro de Mateus, no seu capítulo 11, no versos 28, diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, que eu vos darei descanso. Significa que nós devemos apresentar a Deus todas as nossas cargas, significa que devemos apresentar a Deus todas as nossas inquietações, aquilo que está a perturbar o teu coração. Apresenta a Deus por intermédio de uma relação chamada oração. A oração é uma relação de intimidade, a oração é uma relação de proximidade entre Deus, que é o nosso Pai, e nós mesmos, que somos o Filho. A oração é uma comunicação onde nós falamos a Deus aquilo que nos vem à alma, não importa qual seja o sentimento que está a nutrir o teu coração. Talvez você esteja nesse momento com sentimentos descontrolados, talvez você esteja com alguma instabilidade emocional por intermédio de uma preocupação. Não importa aquilo que você esteja a vivenciar, entrega nas mãos de Deus. Abandona nas mãos do Senhor. Confia nas mãos do Senhor. Tira essa preocupação de ti e coloque nas mãos de Deus. Diga: Senhor, esse peso é demais para mim. Pai, esse fardo é demasiado grande para que eu possa transportá-lo. Pai, sozinho eu não consigo carregar esse peso dentro do meu coração, mas eu quero fazer uma troca. Eu quero entregar ao Senhor esse peso que eu não consigo transportar e entregar nas tuas mãos, para que seja o Senhor que leve e me ajude, me abrace e carregue nas minhas mãos, para que eu possa então alcançar o teu projeto. O segundo ponto que nós, amados, acabamos de ler então, a partir do versos 33, que Deus está a dizer que ao invés de estar preocupado, ao invés de estar aflito, ao invés de viver uma vida ansioso, uma vida com sofrimento antecipado por coisas que ainda não aconteceram, faça ao contrário. Buscai, ele diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quais coisas? As coisas que vocês estão a procurar. Eu quero pegar primeiramente nesse verbo buscar. Aqui, o buscar não relaciona-se simplesmente ao procurar, mas está a dizer ao ansiar. É o inverso. Ao invés de ansiarmos simplesmente pelas coisas, devemos colocar essa nossa ansiedade no reino de Deus. Devemos granjear, devemos buscar com amor, buscar com afinco, buscar com firmeza, procurar com zelo, procurar com amor, dedicar-se primeiramente ao reino de Deus e à sua justiça. Procurar primeiramente agradar a Deus, procurar primeiramente fazer a vontade de Deus,
procurar primeiramente buscar as coisas do alto, estar alinhado com a vontade de Deus. A Bíblia Sagrada diz que se as minhas palavras estiverem em vós e se vós estiveres em mim, podereis pedir tudo aquilo que tu quiseres e o Pai te concederá. Significa que precisamos necessariamente de ter uma relação de alinhamento com Deus, sendo que primeiramente devemos priorizar a vontade de Deus na nossa vida. A nossa vontade tem que ser uma consequência da vontade de Deus na nossa vida, ou seja, primeiro a vontade de Deus e aquilo que nós queremos deve estar alinhado com a vontade de Deus. A vontade de Deus na nossa vida deve ser prioritária, deve estar em primeiro lugar. Fazer a vontade de Deus, viver em amor, viver em harmonia, viver uma vida de obediência, viver uma vida de integridade, meditando na palavra, orando, jejuando, caminhando com Cristo, ouvindo a palavra de Deus, porque a Bíblia Sagrada diz que a nossa fé vem pelo ouvir e ouvir repetidas vezes a palavra de Deus. Ou seja, quanto mais meditamos na palavra, quanto mais lemos a palavra, quanto mais nos envolvemos com as coisas de Deus, mais a nossa fé cresce e ela torna-se maior, 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 como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Nós devemos buscar, granjear, devemos louvar, devemos querer, devemos buscar com zelo, com amor, com querer as coisas do alto, as coisas santas, as coisas de Deus. Quando nós priorizamos o reino de Deus, que é verdade, quando buscamos o reino de Deus, que é justiça, nós estamos a ter uma relação com Deus, de buscar, ou seja, de colocar no lugar mais alto da nossa vida, primeiramente, as coisas que agradam a Deus. A Bíblia Sagrada diz que a vontade de Deus ela é feita de 3 maneiras. A vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Significa que a vontade de Deus não falha. Por isso ele disse na sua palavra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Existem determinadas coisas na nossa vida que acontecem por causa da vontade de Deus. Deus é soberano e um dos princípios da soberania de Deus está a sua vontade, o seu querer. E muitas das vezes nós não conseguimos compreender a vontade de Deus. Muitas das vezes não conseguimos explicar a vontade de Deus. Mas quando nós temos uma vida em Cristo Jesus, quando nós temos uma vida alinhado com a palavra, a Bíblia Sagrada vai dizer que todas as coisas que vão acontecer na nossa vida vão ser por consequência da vontade de Deus. Por isso ele disse que todas as coisas, não uma, não duas, mas todas as coisas que vão acontecer na nossa vida, ele diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que fazem a sua vontade, daqueles que o buscam. No nome de Jesus. Quando nós buscamos primeiramente o reino de Deus, a sua verdade, a sua justiça, a sua palavra, a Cristo Jesus, priorizamos a vontade de Deus na nossa vida, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Quais coisas? As coisas que foram citadas no versos de número 32. O que vestir, o que comer, o que beber, aonde trabalhar, como trabalhar, como construir, o que será da minha família, o que será da minha casa, o que será do meu futuro. As coisas que você tem pedido a Deus vão te acompanhar com uma condição. A condição é buscar primeiro o reino de Deus. Busca Deus e tudo aquilo que você almeja vai te acompanhar. Busca primeiro o reino de Deus e aquilo que tem no seu coração, aquilo que almeja o seu coração, desde que seja alinhado com o propósito, desde que seja alinhado com a vontade de Deus, certamente essas coisas vão te acompanhar. Por que precisamos de ter a nossa vontade alinhada com a vontade de Deus? Porque muitas das vezes o nosso querer não agrada a Deus. Porque muitas das vezes aquilo que nós queremos não faz parte da vontade de Deus. Deus não vai concordar com nós estamos satisfeitos com o mal do próximo. Deus não vai concordar quando nós buscamos roubar aquilo que não é nosso. Isso não é uma vontade que está alinhada com o princípio de Deus. Deus é justiça e Deus não pode estar alinhado com esse tipo de vontade. Por isso, a prioridade deve ser de Deus. A vontade de Deus em primeiro lugar, segundo a nossa, mas alinhada na mesma visão, no mesmo diapasão, com o mesmo princípio, com o mesmo zelo, no nome do Senhor Jesus. Quando nós fizermos isso, as coisas que nós queremos, desde que sejam boas, o bem-estar para a nossa casa, a cura, a prosperidade, a alegria, a graça, a paz, o conforto, uma vida melhor, uma vida próspera, uma vida cheia de bênçãos, vão nos acompanhar. Por consequência
de buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, a verdade da sua palavra e procurar viver uma vida alinhada com os princípios de Deus. No nome de Jesus. Amados irmãos, essa é a mensagem que nós queríamos trazer aos nossos corações. Essa é a mensagem que o Espírito tem falado aos nossos corações. Para que está inquieto? Não dê lugar à inquietação na sua vida. Ore. Sempre que estiver preocupado, ore a Deus. Sempre que estiver ansioso com alguma coisa, medite na palavra. Sempre que tiver alguma preocupação que quer roubar a paz, peça a Deus que lhe dê uma palavra de paz, uma palavra de conforto. Leia a Bíblia. Quanto mais nós lemos a Bíblia, mais cresce a nossa fé. Uma fé firme, uma fé forte, uma fé que não duvida, uma fé inabalável como o do Monte de Sião, uma fé que não vacila, mas uma fé firme, constante e abundante no Senhor. Em nome de Jesus. Amado, nós queremos que a graça de Deus, o gozo do Espírito Santo esteja na sua casa. Não importa qual seja o momento que esteja atravessado, no nome do Senhor Jesus, a nossa oração é para que Deus restaure a sua família nessa noite, que Deus restaure o seu lar. Vamos orar e entregar cada preocupação nossa nas mãos de Deus. Em nome de Jesus. Bendito Deus, eterno Pai, Rei da Glória, graças, louvores nós rendemos a Ti. Pai, nessa noite, existem muitas pessoas que se encontram preocupadas, abatidas, amarguradas. Existem pessoas que estão a cair no pânico, na crise do pânico, crise de depressão, crise de ansiedade, fobia, excesso, por causa de problemas, por causa de dificuldades, Pai, por causa de situações da vida. Mas, meu Deus, a Tua palavra nos diz, Pai, que o Senhor venceu o mundo, e se o Senhor venceu o mundo, o Senhor nos dá poder também de vencer. As aflições, meu Pai, vão fazer parte da vida, mas as aflições não podem roubar a nossa paz. As aflições não podem roubar o nosso gozo, a nossa esperança, nem a nossa alegria. Por isso pedimos, Pai Santo, nessa noite, toca nesse coração abatido, Pai, retira toda a dor. Toca nesse coração ansioso, nesse coração inquieto, nesse coração preocupado. E no lugar de toda a preocupação, coloca fé, coloca mais fé, mais certeza e mais esperança. Esperança de uma vida melhor, esperança de paz, esperança do conforto, e que a Tua graça o acompanhe no nome de Jesus. Pai, nós oramos para aquele que se encontra doente, acamado no hospital ou até mesmo em casa, por essa pessoa que foi decretado, meu Deus, meu Pai, uma morte terminal. Pedimos, meu Pai, a Tua restauração, porque Tu és o dono de vida. Oramos, meu Pai, por esse chefe de família que procura uma solução para, meu Deus, sustentar a sua casa. Oramos por essa mulher que está passando por brigas familiares. Pedimos a Tua presença, a Tua palavra, que o Senhor dê uma direção, pois, meu Deus, a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Significa que em tempos de crise ou de dificuldades, a Tua palavra ilumina todas as trevas e nos faz andar no caminho mais certo. Pai, nós Te agradecemos porque cremos que o Senhor ouviu a nossa oração. Pai, nós Te louvamos e tudo entregamos nas Tuas mãos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja na sua vida e contamos estar contigo no próximo devocional. Até lá, que Deus abençoe. Amém.